Olá, pessoal. Esse é o Fishcast, apaixonados por piscicultura. Eu sou a Bárbara Lima. Eu sou Lucas Pfeiffer. E eu sou a Paula Jolie. Aqui você vai conhecer a história de profissionais da zootecnia que escolheram se dedicar especificamente à piscicultura. Sejam todos bem-vindos e um ótimo episódio. No episódio de hoje, contamos com a presença do zootecnista Marco Girotto. Marco, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para o Fishcast, apaixonados por piscicultura. E para começar esse nosso bate-papo, a gente queria saber um pouquinho mais sobre o início de tudo, como foi a tua carreira, né? Então, o que te levou a cursar a zootecnia? Onde você se formou? Há quanto tempo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, agradeço o convite, né? Muito bom estar conversando com vocês. A respeito da escolha da carreira, eu sempre gostei de trabalhar com produção animal, né? Então, e com a questão ambiental também. Aí dentro lá no ensino médio, dentro daquelas possibilidades que tinham, existia a veterinária, biologia, zootecnia, né? A parte de veterinária, como eu não gosto nada de parte médica, eu acabei dispensando, e a biologia ia ter muita parte de botânica, e eu não gosto também de botânica. Então, acabei abandonando também a ideia e acabei fazendo zootecnia. E a partir daí, dentro do curso, a minha ideia já era trabalhar com aquicultura, né? Desde que eu entrei. Eu sempre fui atraído por essas questões da água. A minha ideia era sempre morar no litoral, porque eu gosto de surfar, então o meu interesse em trabalhar com aquicultura era por conta do hobby, né, do surf e dos esportes aquáticos. Então não teve assim, nenhum conflito, nada, né? Então durante o curso eu fiz vários estágios em vários outros setores, né, dentro e fora da universidade, e por último fui deixar o de aquicultura, vamos ver se eu tenho interesse mesmo, deixei para o final, e acabei, era realmente o que eu queria, e a partir do momento que eu cheguei no último semestre, eu comecei a trabalhar com moluscos, né? Então eu fui trabalhar em Santa Catarina, meu estágio final foi em Santa Catarina, com alguns produtores, e ao mesmo tempo, durante alguns fins de semana ou feriados durante o estágio, eu comecei a trabalhar em fazenda, né? No fim de semana, fazer o folguista, né? E pegar esses horários, e a partir daí já comecei ele pagava o dia, né? A diária, vai ter despesca, vai ter alguma atividade extra, ele pagava a diária, e eu comecei a trabalhar dentro das fazendas. Ah, que legal. E aí, com o retorno para Curitiba, né, porque eu me formei na Federal do Paraná, a partir daí, isso foi o estágio final, daí eu comecei a trabalhar, já dei direto, né, praticamente uma semana depois que eu me formei, já comecei a trabalhar com aquicultura. E nessa época da graduação, como que eram as oportunidades para estágio dentro e fora da universidade? Dentro da universidade, na época, era relativamente tranquilo, você tinha bastante oportunidade, até porque a legislação era diferente, a forma de viabilizar o estágio era bem diferente. Verdade. Então, bastava você ir lá conversar com o professor e falar, quero fazer estágio, né? E aí você fazia o estágio. Eu tive poucas oportunidades fora, por conta do curso ser integral, mas consegui fazer algumas vezes fora. Não fiz em piscicultura, estágio em piscicultura fora não fiz nenhum, só fiz na universidade. Mas consegui trabalhar, por exemplo, com pastagem e bovino no Mato Grosso do Sul, trabalhei no Pantanal, trabalhei em alguns lugares também bovino de leite, com estágio, mas aí você pega, por conta de não ter obrigatoriedade de pagar, né, vários produtores podiam contar com a sua mão de obra, né, ou você fazia, não, você paga meu combustível e minha alimentação e eu vou ir no fim de semana, e aí você tinha mais, é um problema que você não recebe, mas por outro lado você é mais flexível de negociar esses estágios, né, então eu achava relativamente fácil dentro da universidade, e fora tinha essas limitações, por ser integral, tinha que conseguir algum lugar que aceitasse de fim de semana. Pela nossa localização, tinha uma facilidade, não levando em consideração o nosso curso integral, na parte de piscicultura aqui para Curitiba? Se eu for analisar hoje, a região de Curitiba ela é muito ruim, né, assim, comparado com o restante do estado, né, então você não vai ter uma disponibilidade muito grande. Mas na época existia um local de estágio na PUC, que eles tinham, chamava Patronato, lá em São José dos Pinhais, eu não vou lembrar qual era o nome específico da fazenda, que você podia trabalhar lá, fazer estágio lá era bem interessante, tinha todos os ciclos, tinha o ciclo completo, né, tinha desde a levinagem até engorda, trabalho com juvenil, melhoramento genético, então é um lugar que você conseguia aprender bastante. Acredito que hoje ele não opere mais, então você já diminuiu um pouco. E os produtores, tem poucos produtores trabalhando em escala comercial o ano inteiro, com grande volume, então atrapalha um pouco nessa piscicultura, ter isso. Aí se você for pensar com os outros animais aquáticos, né, você vai ter menos ainda. Você não vai ter praticamente nenhum outro sendo produzido
aí em volta de Curitiba, então dá uma limitada. Falando de coisas críticas, vamos dizer assim, a gente sabe que um dos momentos mais críticos na vida de um aluno é justamente essa questão de concluir o curso, que é o que está acontecendo basicamente aqui com a gente, com quem está nos ouvindo, e ter essa inserção no mercado de trabalho. Então, a minha pergunta vai ser direcionada nesse sentido, Marcos. Eu queria saber como foi para você essa transição da faculdade para o mercado de trabalho. Bom, como o meu estágio, né, final, ele foi um estágio muito próximo de produtores, ele teve essa característica de extensão, né, eu trabalhando junto com o produtor e melhorando técnica do dia a dia, melhorando técnica de manejo. Quando eu retornei, fiz a defesa do TCC, surgiu uma oportunidade tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, por eu estar morando em Curitiba, né, eu me mudei para Matinhos e comecei a trabalhar em Matinhos praticamente na semana seguinte, justamente por ter poucos profissionais com essa expertise de moluscos, né, no Paraná. Então era uma época que estava se implantando projetos, estavam montando vários cultivos e eles estavam se aperfeiçoando, então acabou que eu estava aqui já, né, tinha esse conhecimento e comecei a trabalhar com isso. A partir de 2006 eu já comecei a trabalhar diretamente com produtores de ostra, e conforme eu fui vendo a necessidade, alguns outros produtores da região também perguntavam sobre peixe, e aí eu atendi um ou outro ali, muito mais para regularização da atividade, né, licenciamento e esse tipo de... E aí você acaba se inserindo nesse meio de produtores aí. Aí logo em 2009 eu entrei para uma empresa como sócio, e éramos vários, e hoje eu sou o único proprietário, uma empresa de consultoria. Então desde 2009, a empresa é desde 2004, então desde lá eu tenho uma empresa de consultoria atuando aí, já fiz contratos com o governo, com Embrapa, várias outras pequenas, médias e grandes empresas. E também nesse início, relativamente início, né, em 2012, eu fiz uma consultoria para a FAO, né, sobre modelos de gestão para essas áreas de produção de moluscos. E com isso, depois eu fiz mais vezes, né, consultoria, mas essa é mais lá no começo, né, 2012, acabou que me aproximou de muitos produtores, né, de uma gama muito maior. Aí eu trabalhei com o pessoal do Norte, do Nordeste, não só daqui, e aí abriu muitas portas, e aí a empresa acabou dando consultoria para o Brasil inteiro. Então, essa evolução aí, vamos dizer, profissional, né, passa muito por essa consultoria da FAO. E daí hoje você trabalha exclusivamente em Curitiba? Não, eu moro em Paranaguá, né, litoral do Paraná. Uhum. Eu atendo um cliente em Paranaguá, um cliente em Matinhos, e um cliente em Itajaí e um cliente interior de São Paulo, né? Então, esses são os clientes fixos que eu tenho hoje, que a empresa tem, né, na verdade, e a gente faz esses atendimentos. Aí um em Guaratuba, recentemente, também, a gente está trabalhando, atender esses produtores. Aí, hoje, é mais sob demanda, né? Eu faço pouca... de sair atrás, né, pouca divulgação. Hoje é mais sobre a demanda, né, a quem procura, né, e aí de acordo com a necessidade eu tenho os parceiros de algumas regiões ou parceiros para um determinados tipos de serviço, e vai contratando esses parceiros para execução de serviços específicos. Então, atendo o Brasil inteiro, né, já, mas hoje está mais São Paulo, Paraná. Basicamente por indicação. Foram conhecendo o teu trabalho, gostaram, indicaram? Alguns sim, outros teve um período que eu fiz um trabalho muito grande no site, né, de divulgação, com Google Ads, colocando para serviços menores, mas vários desses outros são que eu atendi pontualmente um determinado serviço, e aí, como gostaram do resultado, aí tem atendimento fixo com um determinado tema. Por exemplo, em São Paulo, toda a parte de expansão de área produtiva ou de questão ambiental, licenciamento, é a minha empresa que executa, né? Então, a parte produtiva tem uma gerente lá que toma conta, mas caso expansão, levantamento de novas áreas, né? Expansão de área produtiva, nesse caso é tanque-rede, né? É produção em represa, em reservatório. Então, o processo de estudo para novas áreas é um pouco mais complexo. Então, aí, toda vez que tem esse tipo de estudo, né, o acompanhamento ambiental fica a cargo da minha empresa. Outras são pontuais, né, eu vou lá, executo a implantação, dou o projeto de implantação e a pessoa
faz se quiser, né? Ela toma a própria escolha, né? Quer chamar para acompanhar, não quer, aí é uma escolha do cliente, e aí cada cliente tem perfil, e aí você monta de acordo com o que cada um quer. Marcos, ainda em relação ao mercado de trabalho, quais você acha que foram, assim, seus maiores desafios? Bom, talvez um dos desafios, né, é que a faculdade não adianta muita coisa, então, não é pouca, eu não digo de aula prática, não é necessariamente isso, né, ela é extremamente conteudista e deixa pouca autonomia para o aluno, né, então, talvez essa transição, assim, eu sempre tive facilidade em falar, em conversar, né, a parte de extensão para mim é uma parte relativamente, não digo fácil, mas ela se adequa ao meu perfil, né, então eu tive a sorte dos meus primeiros trabalhos já serem ligados ao meu perfil, né, mas ao longo da carreira, mudar, eu sempre tive essa questão de vocalizar muito, né, conversar muito, interagir, e tive que me aperfeiçoar bastante na parte também escrita, né, principalmente quando a gente começa a trabalhar com FAO, né, com órgãos da ONU, ou o Ministério, quando você monta materiais de extrema complexidade, né, que eles vão ser usados para governo. Eu recentemente ajudei a elaborar algumas legislações, portarias do Ministério da Agricultura, então você tem que voltar e lembrar como é que escreve determinado tipo de texto. Então talvez essa tenha sido essa adaptação aí, porque eu tive essa sorte de ter o perfil porque eu já estava trabalhando, né, então eu estou tendo que me acertar, né, me adequar com essa questão. Hoje nem tanto, né, hoje isso foi mais lá atrás, né, eu atendia produtor, só queria fazer isso, não, tá aqui, e aí quando tinha finalmente lá, eu tenho que montar e agora o que foi feito, montar um relatório, acabava deixando a desejar, né, então você ter essa compreensão do que é o que, né, o que você fez, até para mostrar o teu trabalho, né, para que ele seja colocado de forma formalmente num documento, aí eu acabei tendo que fazer essa modificação um pouco do meu perfil aí. Então isso já fica como uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, para os novos profissionais, do que de aproveitar oportunidades como essa, fazer coisas diferentes para que isso venha a agregar com aquilo que a universidade passa da parte técnica, né? Então, o que deu para perceber é que, de repente, se você pudesse voltar atrás hoje com essa ideia de que precisava ter trabalhado outras coisas ao mesmo tempo, teria feito isso já lá atrás, né? Possivelmente eu me estressaria menos com prova e me preocuparia muito menos com conteúdo, né? Eu já não me preocupava muito, né? Mas aí eu vou me preocupar menos ainda. E tentaria me apegar mais às experiências e os contatos com professores, esse tipo de coisa, e não estava nem aí para a disciplina que eu digo, é o conteúdo, né? Sim, sim. Eu acho que esse, no final, é o menos importante da trajetória aí, porque conteúdo depois você pega, ou a forma como você usa ele talvez seja muito mais importante, né? E até porque tem conteúdos totalmente fora daquilo que você vai trabalhar, né? Então isso daí você pode formatar dentro do teu dia a dia e como é que vai fazer. Então você talvez hoje ia me preocupar menos com querer passar, simplesmente só ia passar porque tem que passar, né? Tem que se formar, Sim, mas mas me apegar mais a outro tipo de experiência, outro tipo de contato com professores ou empresas, ou que desse, para aperfeiçoar minhas competências aí. E daí eu sairia com certeza mais completo ou mais preparado aí para fora da universidade. Eu acho que muitas vezes a gente tem essa falsa ideia, né, de que as notas e tudo isso que a gente vê de conteúdo vai nos formar um profissional, né, mas é realmente a prática, é você ir atrás, né, que nem se comentou, foi trabalhar lá fazer estágio no Pantanal, né, então, Isso. Essa prática que a gente, que é o diferencial, né, a gente sente muito isso, né, na faculdade em si. Porque até se dependesse de nota, eu não estava muito bem empregado, não. Você não é o único, não. Bom saber que a gente tem bons profissionais que não tiravam notas tão boas. Não, eu não sou nem um bom exemplo, eu não sou um bom exemplo de aluno ou de nota, né? Mas talvez eu tivesse, como eu disse, outras experiências eu poderia ter aproveitado mais, né? E voltando para a parte
mais para o começo da tua carreira, logo que você saiu da universidade, você consegue lembrar algum momento que alguma situação que foi frustrante para você, que hoje você faria diferente, até pela tua própria experiência, ou se isso foi importante para que você aprendesse e reagisse de outra forma? Bom, principalmente no início, as relações, vamos dizer, trabalhando com o produtor, né, talvez a maioria deles não escuta nada do que você está falando também, é tipo aluno com professor, né, então eles não querem, eles demoram muito tempo para ter essa confiança e entender o que você está querendo passar. Então talvez essa tenha sido a minha maior frustração, assim, de começo, falar, pô, eu tô vindo aqui conversar com eles, trazer conteúdo, trazer teu conhecimento, né? Trazer troca de experiência com eles, né, e eles não têm dado muito. Então talvez essa tenha sido a maior frustração, mas é justamente por eu ter lá, né, ficado lá, depois de um tempo, principalmente que eu trabalhei com comunidade tradicional, caiçara, que eles são bem mais... com os produtores, eles não aceitam as áreas deles, que vão perder dinheiro, né, então aí você tem você até, releva algumas vezes, mas quando você está trabalhando com comunidade tradicional, né, você está trazendo para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, justamente por você não desistir, continuar lá, e entender o modo de vida daquele pessoal, foi que daí depois, é claro, que a gente conseguiu implementar o projeto e trabalhar junto com eles. Então, essa frustração inicial foi justamente dele não acreditar em você. Eu não digo não acreditar, ele não tem a confiança de aceitar você, né? Os produtores até de peixe também, particulares, né, privados também, tem isso, então você tem essa frustração. Para quem trabalha com extensão, pô, eu vim aqui, desperdicei meu tempo, né, mostrei tudo que eu tenho de possibilidade para ele trabalhar e ele não quer implantar. Então, ou ele fala, paciência, azar dele, não quer. Ele me pagou mesmo, então, paciência, né? Mas lá atrás, até para lidar com essa frustração, hoje não tem mais, né, motivo. Até porque lá atrás você estava construindo a tua carreira, né? Então você botava à prova o teu conhecimento, que é basicamente nenhum. Né? Só para constar, deixar ressaltado. Nenhum. Não, você tem que ter um bom senso, assim, alguma noção você tem que ter, óbvio, né? Você não pode ser... O básico você tem que saber fazer, né? Eu tenho que saber, pelo menos, que a terra é redonda, esse tipo de coisa, assim, eu tenho que conseguir... O que é um peixe. Até para gerar uma... Isso que talvez eu não soubesse ainda, então... mas, assim, você tem que ter, por mais que essa parte talvez você não convença, mas em outras partes você tem uma capacidade melhor, principalmente essa parte de licenciamento, documentação, porque você tem essa necessidade de trabalhar profissionalmente. Não dá para simplesmente chegar lá pro cara e falar, faz aí do teu jeito, vamos fazer sem licença, sem nada, até porque você já está fazendo assim, então vamos continuar assim. Então, acabou sendo uma escolha minha, né, por conta dessa frustração, esses produtores não têm, então vamos trabalhar com licença, porque eu falei, se você não tiver licença vai ser multado, vai fechar. Então eu tenho que fazer. Então eu acabei descobrindo uma forma, né, de fazer isso e de trabalhar. E por outro lado, com a comunidade tradicional, foi a insistência. Foi ficar lá, foi a frustração inicial, não querem aceitar, mas depois de um tempo, né, eu trabalhei praticamente 5 anos com essa comunidade, com essas comunidades, e aí depois de um determinado tempo não teve mais problema, né, de confiança, eu acho que essa é a palavra, é a confiança daquilo que a gente traz de troca de experiência para eles. Mas, diante disso que você está dizendo, para quem vai trabalhar nessa área de extensão, por exemplo, é uma questão de permanecer e gerar confiança, né? Foi o que eu entendi dessa tua experiência. Eu acho que para você, primeiro você tem que passar a confiança, né? Então, a postura e a forma como você fala, por mais que seja a maior bobagem do mundo, se você falar de forma confiante, o cara tem mais tendência de acreditar em você, né? Então, ser assertivo, né? Você ter autoconfiança, isso aí já ajuda meio caminho. E depende muito do teu público. Se você já está numa região que você é morador, né, ou de uma região da onde você vem, a tua família ou aquele lugar que você facilita para você trabalhar, porque você já faz parte daquela comunidade, né, você já faz parte. Então, muitas pessoas que são do interior ou de regiões produtivas, quando fazem o curso e retornam e começam a trabalhar na região, acaba sendo relativamente mais fácil, porque ele já pertence àquela comunidade. É o filho do fulano, a filha do fulano, que foi lá fazer,
traz ela aqui para ela ver minha propriedade. Por quê? Porque ela já pertence lá. Quando você chega de fora, às vezes esse processo é um pouco mais lento. Vai chegar um cara estranho, de carro, eu vim aqui ver se está fazendo direito. Quem é você? Você não é da fiscalização? Então, você tem que ter esse processo de abordagem, né? Se for pensar aí, há 16 anos atrás, a questão de desconfiança era bem menor, negócio de golpe, então, você tinha uma facilidade relativamente maior para chegar. Mas, mesmo assim, cara, você chegava lá, todo mundo achava que você era fiscalização, e aí você acaba que acaba com a, vamos dizer assim, com a tua empolgação, você tá lá empolgado, eu acho que essa é a palavra, você tá empolgado, vão lá falar, cara, não, sai daqui, quem é você? Eu quero saber de você, né, isso é na verdade, de cada 10 que você vai dar uma resposta para você, e esse aí também não vai te contratar, então vai precisar uns 20, 30 para você realmente começar a trabalhar. Depois que você tenha um nome, aí é um pouco diferente, né, daí você começa a ter um processo já de indicação, de escolha, e como que as pessoas vão... como é que eu posso dizer assim, como é que eles vão... eles já nem vão te indicar para determinados clientes, ou porque eles já sabem que aquele cliente não é aquilo que você trabalha, não é o padrão que você quer. Então, você começa a ter essa seleção também. Entendi. E você sempre foi o cara que chegou novo, ou em algum momento você chegou em alguma comunidade que tua família já fazia parte? Qual foi a tua experiência nesse sentido? Eu cheguei não teve... alguns outros, por exemplo, são outros produtores que apresentam, né? Mas eu sou de São Paulo, capital, então não tem muito produtores de peixe lá em São Paulo. Né? Não vai ter voltar para essa região. Então é sempre do zero, né? Chegar lá e conversar com o povo. Dentro da tua trajetória, após passar todo esse momento mais de aprendizado, de bagagem que você foi construindo, você considera que você teve as conquistas na tua carreira que você almejou? Você ainda pretende mais alguma coisa? Como que foi os momentos de sucesso, assim, para o que você considera que teve dentro da piscicultura? Bom, dentro dessa carreira, né, depois eu fiz outra graduação, né, eu fiz licenciatura em biologia, então eu fiz outra graduação, eu fiz mestrado, hoje eu estou no doutorado, né, trabalhando com produção de peixe e mudança climática. Então, assim, o próximo passo é terminar o doutorado, né, então esse seria um momento aí. Talvez esses grandes momentos, esses momentos que você consegue fazer consultoria para órgãos internacionais, né, então eu fui 2 vezes consultor da FAO, a empresa conseguiu contratos com a Embrapa, com o Sebrae, contratos grandes também de licitação com o governo. Então, eu acho que do jeito que a empresa está hoje, né, com clientes de tamanhos diversos, com tipos diversos, né, se ela continuar nesse ritmo, ou até crescendo não de maneira exagerada, mas dentro desse ritmo, eu acho que é um ritmo saudável de crescimento, tanto para a empresa quanto para de ritmo de trabalho, e que pode, como ela cresce de forma mais tranquila, né? Então, cada projeto você acaba adicionando outros parceiros, né, e outras pessoas. Nesse momento eu não tenho funcionários, já tive funcionários também, né, para projetos específicos. Então, conforme a gente vai crescendo, a empresa vai tendo contratação e colocando mais pessoas para demanda. Então, acho que quando começa a crescer, né, a gente coloca outras pessoas junto aí. Então, assim, de sucesso é continuar que a empresa fiquei por muitos anos, né, e continue atendendo muitos produtores. No seu ponto de vista, quais são as maiores ou qual é a maior vantagem de se trabalhar com a produção de peixes especificamente? Ter tilápia de graça? Essa é ótima. Bom, eu não consigo dizer uma vantagem em relação, porque eu não trabalhei com as outras, né? E eu também não trabalhei em grandes empresas, né? Como vários colegas trabalham em JBS, BRF, outras grandes empresas de proteína animal. Eu desde sempre trabalhei com consultoria e com a minha própria empresa prestando serviço. Acho que talvez a questão da aquicultura para mim particularmente, trabalho nos lugares que eu gosto, né? Principalmente reservatórios, represas, litoral. Então, trabalhar com aquicultura, para mim, tá próximo dos lugares que eu gosto, né? Que seria a água. Acho que essa possibilidade de, não digo liberdade, né? Mas você ter
uma escolha, claro, depois de um tempo. Primeiro você tem que aceitar qualquer trabalho que aparecer, né? Até licenciamento, o cara fazer um aquário, você fala, não, tem que ter licença, você faz a licença. Hoje não, né? Então essa possibilidade de escolher clientes, ter grandes parceiros, essa certa liberdade, né? Essa certa maleabilidade para mim é super interessante. Hoje eu estou na praia, né? Então eu tenho essa possibilidade. Não, hoje eu não quis ir para o escritório, posso ficar na praia, trabalhando de casa, né? Sem precisar ir para a fazenda. Então você ter isso também é uma possibilidade. Claro que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas pode acontecer. E acho que seriam essas vantagens de acordo com a característica de cada um, né? Se aquela pessoa precisa de mais rotina, se aquela pessoa gosta, ela não consegue ter, às vezes, o autocontrole de trabalho, né? Se cobrar, não aconselho que faça consultoria ou trabalhe externo, porque ela vai acabar se perdendo, ela vai se perdendo tempo. A mesma coisa o inverso, aquela pessoa que precisa ter mais produtividade, não gosta de ter tanto horário fixo, não digo nem horário, mas você ter tanta regra para o trabalho, então talvez seja uma característica de pessoas que gostam de apresentar soluções, então talvez tentar casar com aquela personalidade, ou casar com aquilo que você o modo que você trabalha. É muito legal ouvir a tua opinião a respeito disso. Como você falou no início, talvez não pudesse citar tantas vantagens porque não conhecia outras situações para comparar, mas uma das coisas mais interessantes que a gente tem trazido aqui nos episódios do Fishcast é justamente isso. A característica, mesmo sendo um zootecnista da piscicultura, cada um tem sua característica, cada um tem sua história e sua experiência. Então, ouvir de cada um o seu ponto de vista em relação ao que essa pessoa, o que esse profissional considera vantagem, é que faz com que cada episódio tenha a sua identidade, que realmente ressalte aquilo que o convidado é. Para o pessoal se identificar. Alguns vão se identificar com a tua história, outros vão se identificar com a história dos outros convidados. Então, sim, essa é uma das questões que a gente levanta justamente para poder conversar com vários tipos de pessoas, né, nesse sentido. Falando ainda sobre pessoas, estamos chegando ao fim do nosso episódio, e ainda nesse tema, queria fazer uma pergunta, assim, mais um desafio. Se você precisasse contratar um zootecnista para sua equipe, né, você que tem a sua empresa, que qualidades você iria buscar nessa pessoa? Bom, uma coisa que eu defendo muito primeira coisa, eu já não ia limitar a zootecnista, né? Eu acho que a gente tem que ter uma maior liberdade, então eu contratei um profissional e eu gosto muito de pessoas que têm autonomia, né? Que se mostrem que eu não preciso ficar tomando conta, mandando, né? Eu não digo nem só proatividade, mas sejam profissionais que tenham bastante autonomia de desenvoltura de trabalho. Acho que talvez essa seria a principal característica, né? Mas também não adianta ser super autônomo e o cara também não entregar nada, não fazer nada, é óbvio, mas assim, eu gosto de profissionais que sejam mais autônomos e menos vinculados à empresa e precisem ficar do lado. Eu acho que essa é o que, para mim, é o mais interessante de trabalhar. Legal. Bacana. Porque também se você precisar for escolher um funcionário que precise sempre estar dando ordens e mandando em tal lugar, talvez você não tenha o mesmo resultado que a tua empresa está buscando ali, que é justamente essa da consultoria. O profissional tem que ter isso já, de dar a cara aí no cliente e saber resolver a situação. Isso, mas assim, esse tipo de profissional que também, que executa muito bem, né, que espera a tua ordem e que fica lá executando, ele também é extremamente importante em outros momentos, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma implantação, uma execução, né? O cara que segue exatamente o projeto, ele é um ótimo executor, lá naquele momento ele é fundamental. Mas não pode ter o cara lá viajando, super autônomo e fica na dele. Então, pensando numa consultoria, necessariamente, o cara precisa, né, ou a menina, ser a pessoa mais, com essa desenvoltura e ser mais independente. Mas em determinados momentos, aquele que seja um ótimo executor é aquele que eu vou buscar também. Então, tem espaço para esses dois tipos de profissional e vários outros tipos, né, mas tem que depender do momento. Acho que tem que, no caso da minha empresa, né, eu já tive momentos de trabalhar com uns ou com outros, e cabe para todo mundo.
talvez seja o momento, ou a etapa do projeto, a etapa da consultoria, né, consultoria menos, né, porque a gente acaba executando menos coisa, mas tem espaço para todo mundo aí, mesmo esse executor que você comentou, o cara vai lá, fica executando ordem, sim, tem vezes que eu preciso desse profissional. É isso que você comentou, mostra que tem espaço para todo mundo. Então, quem tem interesse hoje, quem ainda de repente não decidiu o que vai fazer ao se formar, ou alguém que queira mudar de rumo, que queira ir para a psicultura, que queira ir para essa área, vê que não é uma coisa engessada e fechada, que tem espaço, dependendo do projeto, como você falou, vai contratar um tipo de soft skill, né, um tipo de habilidade. Num outro momento, você vai fazer uma parceria com alguém, como você falou, tem um perfil mais executor. Então, é muito legal ouvir tudo isso, como eu já tinha comentado, porque abre um pouco essa visão, né, para gente que às vezes está só ali na faculdade, de repente não está olhando para o que vem depois, ou não teve chances, como agora o Fishcast está promovendo, de ouvir profissionais nessa trajetória, quem eles contratariam, que dica eles dariam, né? A gente quer te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por fazer parte aí desses profissionais que a gente escolheu para compartilhar suas histórias e trajetória. Foi realmente muito interessante. E a gente te deseja sucesso, né? E quero deixar um espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal, né? Falar alguma coisa aí para os nossos ouvintes de uma forma que encoraje essa opção pela psicultura, por essa parte profissional aí que a gente tem dentro da zootecnia. Bom, eu agradeço também o convite, né? Até pensando nessa última pergunta, nesses últimos comentários que vocês fizeram, da questão do profissional, talvez a área de aquicultura, comparado com as outras proteínas animal que a gente vai ter de produção aí, talvez seja que tem o maior número de outras profissões que concorrem, né? Então a gente tem um número muito grande, você vai ter engenheiro de pesca, engenheiro de aquicultura, engenheiro ambiental, biólogo, oceanógrafo, tecnólogo em aquicultura, aí agrônomo, veterinário, zootecnista, e algumas outras, às vezes engenharia ambiental, né, dependendo da parte de efluente, então você vai ter uma quantidade muito grande de outros profissionais, que é diferente das outras que você vai ter, na maioria é agrônomo e veterinário que está ali, e técnico agrícola. Por outro lado, justamente por você ter essa gama de profissionais envolvidos na atividade, talvez seja, não é aquela coisa do desafio, esperei vários, não é pensando nisso, você tem várias visões, você tem diferentes expertises, você tem diferentes habilidades. Para mim é sempre gratificante trabalhar com esses vários outros profissionais, então talvez esse também seja um outro motivo que faça eu continuar na atividade, essa diversidade de profissionais, de visões. Inclusive o professor da disciplina é oceanólogo, né, então ele vem com uma outra ideia também, então inclusive, né, os colaboradores mais recentes, um era biólogo e o outro era engenheiro de aquicultura na empresa. Então, essa possibilidade de ter inúmeras formações, essa possibilidade de ter pessoas de visões diferentes, me atrai muito, eu gosto bastante de ter essa diversidade de visão, e isso ajuda a gente a ter melhores soluções, melhores desenvolvimentos de tecnologia, né, e não ficar sempre limitado a uma visão, no caso, da zootecnia, né, que seria a minha. Então, acho que essa grande diversidade de profissionais talvez seja uma parte interessante. E para quem gosta de água, né, e do ambiente aquático, é importante. Acho que gostar, né, de água e estar perto da água tem que ser, porque você não pode ter, eu tenho medo de água, não vou entrar nunca na água e vou trabalhar com peixe, talvez atrapalhe, precisa mergulhar nos tanques, viveiros, no mar, não precisa fazer isso, mas acho que tem que ter uma certa afinidade para facilitar o dia a dia aí. Legal, Marcos. Obrigado, a gente agradece aí Obrigado por ter topado, né, esse desafio de tá com a gente, gravando aqui. Sua disponibilidade também foi muito enriquecedor para a gente conhecer um pouquinho mais um novo profissional para a gente, né, porque eu pelo menos não tenho tanto contato com zootecnistas e é sempre muito legal conhecer alguém já que está na área para passar novas experiências para a gente. O Fishcast fica por aqui. Agradecemos aos ouvintes do episódio de hoje.